Boa tarde. Eu ainda estou num processo de cura de uma fratura no osso da mão, causado por um jogo de futebol, que a princípio era para ser amistoso, né? É, mas, enfim, de forma inesperada, uma queda onde coloquei todo o peso sobre a mão, né? Não podia dar outra coisa a não ser uma fratura. Mas, de qualquer maneira, é, em experiências assim é que a gente, eu acho que são riquíssimas para a gente pensar várias coisas. Ah, por exemplo, a questão que até foi objeto de outro vídeo, a questão do o quanto é, o mundo onde a gente vive, né, não está pronto para oferecer alternativas para quem tem algum tipo de deficiência permanente ou temporária, como no meu caso, né? E também houve um outro aspecto que ocorreu durante aquele acidente, no momento da queda, né? Em que houve um choque entre eu e outro jogador do time adversário e aconteceu algo muito interessante. Eu tive tempo, no momento que estava caindo, indo em direção ao chão, de ter um pensamento muito longo. Eu acho que para frações de segundo que representou aquela queda. Eu me lembro ainda hoje que eu visualizei a mão direita que estava indo se chocar contra o chão, né? E pensei se ela aguentaria, né, o peso do corpo, né, que cairia sobre ela. E ao mesmo tempo eu olhei para o meu antebraço, né? O antebraço, e pensei, quem sabe se eu tirar a mão, né, recolher a mão e deixar o antebraço se chocar com o chão, não seria melhor para mim, né? E é muito interessante que nessa experiência banal se revela, por exemplo, a rapidez do cérebro, né, em frações de segundos, oferecer ser capaz de pensar, né, pensamentos longos, né, quase aquelas demonstrações lógicas uma dedução lógica do Aristóteles, né, ou uma indução lógica, ou uma combinação delas, né. E diante dessa experiência me fez pensar novamente na questão do livre-arbítrio. Será que nós somos realmente livres, né? E em que consistiria essa liberdade? Ser livre, por definição, eu acho que é um consenso geral de que ser livre é quando nós nos deparamos com diversas alternativas e então escolhemos uma delas, sem que exista nenhum tipo de constrangimento ou influência externa, né? De qualquer maneira, então eu poderia ter escolhido cair sobre o antebraço ao invés de cair sobre a mão. Então, será que esse foi um momento de liberdade onde eu não tinha ainda uma resposta para essa questão? Será que, se esse é o espaço da liberdade, não é um espaço muito restrito, porque é só um momento de indecisão, né? Ser livre é sentir-se indeciso. Agora, se você pensa, então, na resposta que eu dei naquela fração de segundo, né? Quando eu pensei que seria melhor deixar a mão tocar o chão ao invés do antebraço, e eu pensei que talvez o antebraço, pelo fato de que eu já tinha visto muita gente com gesso no antebraço e nunca vi ninguém com gesso na mão, de que seria melhor eu deixar a mão impactar no chão ao invés do antebraço. Eu acreditei que se o antebraço tocasse o chão, ele inevitavelmente quebraria, mas não a mão. E no final das contas aconteceu que um osso da mão é que quebrou, né? Então, isso é ser livre, é o momento de indecisão, mas a partir daí você ou eu, né, no caso eu, busquei referências, né, experiências anteriores, conhecimentos anteriores que me pudessem servir de subsídio para a minha decisão.
Será que aí eu também sou livre? Porque no final dos contos eu fui condicionado pelo que eu vivi, pelo que eu testemunhei no mundo. E não tive a informação completa. A não ser se eu fosse médico, talvez o médico me parece o profissional mais capacitado para perceber que, pela experiência, qual dos membros resistiria mais ao impacto, né? Provavelmente, agora revendo, imaginando novamente a cena, né? Talvez o antebraço, por ter um osso mais longo, ele aguentasse mais impacto do que uma mão apenas absorver o peso de todo o corpo. Se eu caísse com as duas mãos, talvez fosse diferente. Enfim, será que a gente ainda é livre se a gente tivesse um maior número de conhecimentos sobre quedas e acidentes e fraturas, né? Será que um médico é a pessoa que tem mais condições de dizer que ele é livre para decidir? Então, a liberdade implica você ter muito conhecimento. Você é mais livre quando você conhece mais sobre as coisas, né? Ser livre ou seria então ser indeciso, aquele momento de indecisão, ou você é livre quando você tem maior quantidade de conhecimento e experiência, então você finalmente é livre. O indivíduo livre é aquele que conhece mais sobre as coisas. Então ele pode decidir sobre o certo e o errado, né? Eu não proponho uma resposta, como é típico da filosofia, né? Talvez a gente possa chegar a uma outra definição de liberdade que tem a ver com sabedoria, com conhecimento.